Olá, pessoal. Tá tudo bem? Será? Bem? Não dá para estar bem toda hora, né? Mas bora nessa. Para onde nós vamos descobrir? Tem, tem um assunto um pouco polêmico, assim, que só os russos, só os russos não tenham medo, né? E eu também não. Vocês falam assim, poxa, você gosta da Rússia? Eu, por incrível que pareça, um pouco antes de começar essa, como que se pode fazer? Esse bang bang aí, eu comecei a conhecer a Rússia. E, e assim, acabei conhecendo músicos, sabe? Comecei a estudar, né? Tá, aí tudo bem. Aí, aí tá acontecendo esse fato, né? Bom, eu penso o seguinte, eu penso exatamente dessa forma, sabe? Eu, não é pelo fato que eu não gosto de guerras, que eu também seria contra qualquer país, sabe? Porque pode ser tão legal, né? A gente pode, por um aparelho, aprender outras línguas, conhecer outras pessoas, né, mais facilmente, de qualquer lugar, né? Alguns não, né? Alguns a questão política que não autoriza e tudo mais, né? Tá certo. Eu, eu, eu só penso assim, é, o, por exemplo, se me chamassem pra ir pra guerra, agora mesmo, eu ia começar a tremer pra caramba. Porque eu sou muito medroso. É, pra mim, eu posso entrar em detalhes do que eu tenho medo. Na verdade, eu só não tenho medo de tremer, sabe? Do resto todo eu tenho medo. Não é tudo junto, né? Porque, sei lá. Mas eu iria para salvar ucranianos. E não iria com o intuito de matar alguém. Pelo amor de Deus, Deus que me livre. Deus que me livre dessa, sabe? E iria mesmo. Eu ia tremer agora, lógico. Eu tenho um físico bom, eu tenho. Eu, como que eu posso dizer? Eu, na verdade, não tenho nada para fazer. Então é isso. Mas na verdade, eu lembrei disso e acabei falando, sabe? E, inclusive, eu não servi o exército. Eu não sei, eu vou ter, não sei, eu não sei como que é o treinamento da, da Força Nacional. Porém, eu, eu tenho facilidade de aprender, né? Aí seguindo, eu acho que o Putin
vai pensar assim, acho que pro resto da vida dele, se eu parar essa guerra, eu serei. Eu posso não ser preso, posso não ser. Posso me manter vivo com os meus direitos, meu dinheiro e tal. Mas com certeza ele será insultado, né, humilhado, né? E isso para um líder de nação deve ser terrível. Nossa, deve ser terrível. E, a, e as, as pessoas, sabe, às vezes por besteira, só porque eu falei, eu tenho que ter razão. E, e, e pe- pensando dessa forma, eu não gosto de pensar, eu não vi nada sobre a guerra, graças a Deus. Às vezes eu escuto falando. É o seguinte, ninguém sabe disso, né? Eu gosto da Rússia. Sabe, eu tô falando porque esse sou eu mesmo. Se vocês forem contra mim ou me odiarem, eu também não tô nem aí, sabe? Porque esse sou eu, né? Eu não preciso falar a verdade, né? Para os outros, para ninguém, não é isso. Mas eu, eu também não vou mentir para mim. Mas eu pensei de uma possibilidade que de repente seja útil, né? Por, porque dizem que a metade do aprendizado, a metade do estudo, né? De aprender o que se estuda, está na revisão, né? E com certeza, né? Os nossos países, os nossos aliados pensaram em tudo, lógico, em tudo que poderia ser feito e tomaram a decisão que acharam melhor, né? Pelo amor de Deus, eu passo até mal, viu, meu? Mas é, não, não vai ter uma terceira guerra, sabe? Não vai, sabe? Bom, se eu não morrer, eu não deixo. Eu não deixo ter uma terceira guerra. Mas eu, na minha opinião, eu não sei se quando eu era menor, minha mãe me pôs um terror tão grande. Pra mim não houve músicas de rap. E quando eu começava a ouvir, eu ficava com medo. Porque eu era um menino assim, tão peralta, sabe? Que eu acho que eu ia me dar mal, sabe? Ouvindo essas músicas. Mas hoje eu escuto, hoje eu compreendo, né? O que elas querem dizer. Hoje eu gosto. Eu sou bem eclético, né? E eu ouvi uma música do MBView, que ele fala assim, uma parte. Todo mundo deitado no chão. Pô, pô. Não, 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 não. Então, eu, eu se eu fosse um general que tivesse uma palavra superior, né, a primeiramente aos EUAs. Eu adoro os Estados Unidos. Eles fazem, sabe, essas pegadinhas. As pegadinhas dele não tem malícia, sabe? É muito engraçado. É muito engraçado. Tipo, oh man, sabe? Muito legal. Então, não tô criticando ninguém. Eu só tô dizendo, se eu fosse um general que acho que ninguém é a esse tamanho, né?
mas que pudesse é, dar uma decisão, né, que tivesse que ser cumprido, eu faria exatamente, eu focaria exatamente nessa parte da música do MV View que eu lembrei. Eu queria lembrar só a segunda parte, porque ah, todo, todo mundo deitado no chão, pá, pá. Ah, não sei, não, pá. Então, qual que seria a minha estratégia? Eu, primeiramente, me aliaria à Rússia. Eu diria ao Putin, sim. Putin, amigo de amigo meu, amigo também é. E, lógico, junto com os Estados Unidos do meu lado e todos os outros países, que quanto mais país, melhor. E falaria, tudo bem, Putin, é só a Ucrânia que você quer, né? A antiga União Soviética, não é? Era da Rússia e tudo, né? E, meu, chegar lá e cercar tudo e falar assim, amiguinho, vocês não têm chance, todo mundo deitado no chão. Aí os ucranianos teriam que deitar, mas teriam tratado com o Putin, né? Lógico. Eu falaria dessa forma, já sendo um general, um rei mundial, vamos dizer assim. Eu falaria, e veja bem, eu nem entendo, eu não sei os motivos da, da guerra. Eu não assisto televisão, mas em compensação assisto filme pra caramba. E, bem, sim, tá certo. Renderemos os ucranianos, ninguém morrerá. A gente corta todos os acessos primeiro, deixa todo mundo confuso e pega todo mundo de surpresa. E, meu, sei lá, acho que é alguma coisa, tô pensando agora, algum acidente, alguma coisa, de repente, iria acontecer, né? Mas, mas, tipo, muito surpresa mesmo, sabe? E, putz, acho que teria que ser no começo também, isso daí. Mas, dizer assim, porque as pessoas vivem na Ucrânia, no país, estão adaptadas ao país, né? Deve ser outro patamar, acho que não é comunismo, né? Como posso dizer? Outro estilo de vida, outro tudo, né? Então, a Rússia, tendo a Ucrânia, se tornaria com as regras da Rússia. Mas teríamos que convencer o Putin de que as pessoas, um país, ele está completamente desadaptado, né, ao seu sistema e está desacostumado, né, e estão, de outro lado, acostumados de outra forma, né? Isso para um país inteiro, praticamente, né? Que está rendido, que está dominado, né? Para o quê? Não ter tragédias, né? E isso aí eu já não sei como se faria isso, sabe? Mas eu acho que seria fundamental o Putin entender, né? Eu não sei como é o comunismo, mas deve ser não. É um sistema bem sério, né? É levado a sério, né?
As pessoas são bem alertadas, então tem que saber muito bem o que faz e o que não faz, né? Porque, não, porque é assim, né? Eu não sei. Mas vamos pensar aqui, um país rendido. Sim, agora sim. É, já que eu não sei os motivos dessa guerra, então eu vejo, eu vejo dessa forma. Todos deveriam ajudar a Ucrânia, né? Depois desse fato, né? Com a compreensão de Putin, né? Sabe? Com, porque, porque aí já entraria o regime dele, entende? E sendo dessa forma, teríamos que estudar junto com a política da Rússia o que, e a cultura atual que é da Ucrânia e estudar o que pode ser amenizado, né? O que pode ser acoplado para não para ninguém se rebelar, entendeu? E começar outros tipos de tragédia, né? Lógico, a ordem vai ter que vir de Putin, né? Porque é domínio, é território dele, né? Mas a questão é essa, porque se rendesse todo mundo, entende? Pelo menos, sabe, na parte, né? Pela supervisão russa, a ajuda de todos nós, brasileiros, americanos, chineses, japoneses, todos que puderem ajudar, né, que tiverem o interesse. Porém, porém, a K-47, ela é a segunda maior potência mundial, né? E aí que entra o problema. É exatamente aí. Não é o problema não é num míssil que sabe passear no bosque e cair no bico da minha teta, sabe? Não, não é. O problema mesmo tá na K-47. E sendo dessa forma, por que que eu falo assim, nossa, como se fosse legal, né, levar um tiro, né? Não, não. Por que, né, que eu entrei nesse assunto? Porque esse mundo é completamente louco. É, esse mundo é louco. Entende? E, e, e por exemplo, as ogivas, né? Essas ogivas, que acho que não dá nem para ouvir o barulho, né? Disso daí, sei lá. Ela mesmo estando desmontada, né? Que é para não explodir, né?
na mão do autor, né? Nossa, eu acho a K47 muito legal, mas com a madeirinha aqui. E eu não me daria um tiro de AK, não. Então, com certeza, essas ogivas são fabricadas para explodirem outras pessoas, não as pessoas que fabricam, né? E mesmo assim, é gastado bilhões de papel moeda, árvores, né, cortada. Ah, pessoal, não corte uma árvore em toda a vida, que é o mesmo que plantar uma, ou até mais. Garanto para vocês. É porque os pássaros, eu já vi, eu já salvei uma raizinha, meu, de um lugar muito nada a ver, sabe? E cresceu bem. E só para não estourar no pé dos autores, né? Hoje em dia não dá mais para sair bala pela culatra, né? Vocês já ouviram no termo. Na verdade, isso é impossível. O que acontecia, na verdade, ela arrebatia e voltava. Não é que ela, não é culatra, tipo, ela mirou para trás, sabe? Mas fazer uma ogiva e não gastar trilhões de notas papéis, né? Umas 3 Amazônias, né? Deitada no chão, transformada em papel. Tudo isso daí ia explodir no pé deles. E eles não podem permitir isso, sabe? Porque senão não adiantaria ter uma bomba, não é? Então eu acredito que acho que ninguém pensa assim, mas eu acho que o mundo está acabando, né? E todo mundo está calmo, e eu também. Por que eu ficaria nervoso ou descontrolado? Oh meu Deus, já que vai acabar mesmo, entende? Então, já que não temos, nós temos bons sentimentos, eu acredito que ninguém tem falta de caráter nesse mundo. Eu acredito apenas que há um desvio de caráter, né? Porque o ser humano ele tem a capacidade de aprender e só por isso ele tem a capacidade de consertar, de aprender e tudo mais. Porém, não é o que está acontecendo e há muito tempo e vem piorando, né? O, o Renato Russo cantava assim, né? Temos uma guerra, mesmo uma guerra quente, morna ou fria. Eles são loucos, não tanto que nem nós, né? Que usamos arcos e flecha, né? E com coragem e braveza. Mas eles são completamente loucos. Eles acabaram com uma guerra mundial e só não falaram, pô, isso aqui não é uma terceira guerra porque nós acabamos com a guerra. É difícil falar nisso. Mas o mundo está acabando, a Amazônia está caindo. Eu tenho um coração bom. O coração é a máquina mais poderosa do mundo. Ela bate dos 0 a 80, 90, 100, 110, 120 anos, sem superaquecer, entende? E é apenas isso, entendeu? Então, já que é para destruir,
o pulmão do mundo, que está sobre o nosso domínio, inclusive não do meu, vamos acabar de vez com essa merda. Entendeu? Vamos fazer a nossa parte, porque nós somos brasileiros. Não somos russos nem americanos. Nós somos brasileiros. Então eu acho que deveríamos entrar em diplomacia com os russos, vender o nosso açaí, o nosso cacau, sem fazer oferendas, né? Aumentar a carne para a China, porque veja bem, todos esses países que eu estou falando neva, tá? Não venderemos carne para o Uruguai, é péssimo. E minha irmã uma vez foi visitar lá o Uruguai, eu falei, pô, o que tem de legal aí para fazer, né? Ah, aqui a comida é muito boa, né? A carne é de primeira. Mas, poxa, você foi aí só para almoçar? Aí ela riu pra caramba. Aumentar o café para os Estados Unidos, porque todos nós sabemos que os nossos produtos a gente manda de primeira qualidade. A gente, a gente, nós, nós somos pessoas receptíveis, como que se diz? Quando não é acolhe, vamos dizer, pessoas acolhedoras. E não é só com estrangeiros. Repara que, assim, cada cidade tal, às vezes tem alguma rincha, não sei o quê, né, por causa da convivência. Mas aqui mesmo no Brasil, você vai para outra cidade, ou até mesmo para outro bairro, o brasileiro ele sempre é bem acolhedor, até mesmo conosco mesmo. E cara, eu não acho justo, sabe? Porque a gente manda os nossos produtos de primeira pra fora, sabe? E aqui tem pessoas que morrem de frio, sabe? Pessoas essas que moram na rua que me tratam muito mal, mal pra caramba, sabe? Mas eu não tô nem aí, porque eles não têm um bom descanso e nós somos escravos do sono. Eles não se alimentam direito, nós somos escravos do alimento, entende? E, e pessoas morrem de hipotermia, isso porque faz verão no frio, entende? No inverno. Meu, eu acho muito difícil pessoas morrerem, apesar que o sistema russo, chinês, é, o governo é completamente rigoroso, né? Mas vamos dizer, vai, os Estados Unidos, que não é comunismo, é um país extremamente educado. Ninguém morre de frio, né? Deve morrer, né? De congelado, de repente, às vezes, tal. Mas, mas sabe, um país tão rico em minérios, em tudo, aí fala, poxa, os países, mas vocês devem pra gente, vocês devem pra outro país, vocês devem pra tudo. E aqui todo mundo está endividado no próprio Brasil. A pessoa tem que trabalhar para pagar um negócio que não é dela, um aluguel, sabe? E trabalhar com o que não gosta. É difícil ver alguém trabalhar com o que gosta, sabe? E bem, eu ia chegar na aposentadoria brasileira, mas já que o assunto é prioritário, atual, então eu vou me manter aqui e agora. E, e acho que esses países poderiam nos ajudar, sabe? Porque são pessoas em potencial, né? E a maioria dessas pessoas não perderam apenas a família,
toda a família, todos os amigos, toda a credibilidade, a, a confiança, né? Não perderam só isso, perderam a vontade de viver, sabe? Eu posso dizer com certeza, eu já tive vontade de morrer, mas eu só não tive vontade de coragem de, pum, me matar. E até mesmo nem arma eu tenho, sabe? A única coisa que eu porto comigo, e se eu for parado com a autoridade, coisa que eu respeito plenamente, sabe? É essa Butterfly 367. É, ela embainha facilmente, parece um ferro. E olha que eu jamais quero usar isso, apesar de usar muito para apontar os meus lápis. Né? É muito legal. E ninguém, entende? Mas isso aqui não deixa de ser a segunda maior potência mundial, né? En- Então, é, então eu acho que a questão é o seguinte: é, devemos fazer um governo completamente justo, sabe? Um governo honesto e justo. Não é que não temos. Sabe que aqui no Brasil proibiram bingos, casa de jogos. Que nem, por exemplo, que nem tem lá em Las Vegas, aquelas máquinas, tudo, que o pessoal vai lá só para se divertir. Por quê? Eu mesmo tenho um exemplo próximo. A amiga da minha mãe gastou todo o salário dela, um mês de salário, no bingo, perdeu tudo e se matou. Então isso realmente é um problema, inclusive para um brasileiro, né? Então é errado, apesar do dinheiro que alguns políticos desviam. Eu não entendo de política. Tipo, tem político que vai lá, toma um cafezinho da manhã, ele passa o cartão para pagar o café, né? Passa o cartão, blum, cai 100 morto lá do outro lado da rua, de fome. Ele só faz assim, ó, pum, 100 cai de fome. Mas isso daí também é um problema, sabia? É puro medo. É, medo de perder. Por isso que quer mais, quer mais. Você vê. Você acha que esses caras que jogavam bingo, a amiga lá da minha mãe se matou. É problema. Por exemplo, o álcool. Tem pessoas que falam, o cara não bebe. Mas se o cara não bebe uma dose, ele fica tremendo e ele precisa manter o emprego, seja do que for. Então ele tem que beber para parar de tremer. E como não é um problema se a pessoa ficar tremendo, tem todas essas coisas aí. Entende? Então, que a gente não precisaria só do dinheiro exterior. Por que não uma ajuda? Entende? Porque se veja bem, se a gente pegar 30 celulares, igual esse que eu estou usando, com internet, com acesso a tudo, né, que quiser, e lógico, jogar umas ideias, né? Tem a Playboy, vamos dar umas ideias boas, né? Senão eles não vão saber usar. Tem Bang Bang, gente morrendo de verdade. Isso eles devem estar acostumados. Tem tem pessoas rindo pra caramba por aí, pelo mundo, sabe? Tem pessoas que numa televisãozinha que eles têm, tem 40 filmes que assim, eles ficariam, acho que, deslumbrados, né? Eles ficariam assim, né? Jesus, que legal!
Mas que coisa maravilhosa é esse mundo. Mas que presidente desgraçado. 30 ia matar o país inteiro. E olha que 90% eles são militarizados. Entende? Então, como que resolveria o problema da Coreia do Norte? Eu, um leigo, não entendendo de política, com certeza vai ter que ter ajuda dos outros países, entende? Que, que usam uma estratégia avançada, né? Países de primeiro mundo, né? Só eles poderiam ajudar. Porque se jogar isso, primeiro eles vão achar muito legal, depois eles podem até ficar loucos, querer matar todo mundo, sabe? Até um inocente. Porque quando eu conheci o Instagram, que eu comecei a ver umas danças assim, sabe? Umas danças simples. Falei, caramba, não era uma inveja. Eu falei, nossa, é tão legal, cara. Mas, tipo, é impossível. Eu fiquei meio chocado, sabe? Juro por Deus. E dá até vontade de chorar, sabe? Mas. Mas eu fui me adaptando. E aí achei legal. Agora só passa as coisas que você procura e fica lá, né? Inclusive eu só não aprendi ainda a fazer esses simples alguns passos, porque eu tenho preguiça. Mas é, é assim, né? Porque se é, e eu não sei por que as armas, né? Principalmente a AK-47 e muita munição, sabe? Forjada no sol, né? Vitamina D. O chumbo, o chumbo ele é um minério vivo, é que nem um marfim. Muitos não acreditam. É, deveria ser é, deveria ser de a primeira potência mundial, depois o petróleo, né? Por que é que eu estou dizendo isso, né? Você está falando de terminar com as guerras, mas não, mas tá falando de todo mundo armado, né? Ainda com armas, é, armamento pesado. É, espera um minuto que eu vou chegar ao ponto. Caramba. É normal isso, viu, pessoal? Nossa, mas estava na ponta da língua. Poxa vida. Ah, sim. Me perdoe, pessoal, a demora. Lembrei. Porque aconteceu o seguinte: acabamos de sair de uma pandemia agonizante e eu, aos 12, 13 anos de idade, eu sofri um acidente. Estávamos na casa dos amigos da minha mãe e eu levei um meu amigo
junto comigo, né? Pra gente ir lá. E aí, eu e meu amigo estávamos no quintal. Eu tinha, parecia tipo uma escada gigante, sabe? Aí eu fui subindo as lajes, sabe? Por subir, era moleque. Quando eu cheguei lá em cima, não sei o que parecia óleo, mas escorregou que eu voei. Eu, pum, escorreguei, caí lá embaixo, pum, bati as costas. Aí eu levantei, meu ar, sabe quando você solta o ar e você não consegue puxar? E eu não conseguia respirar. E eu conseguia andar, conseguia fazer tudo. E eu só não sabia para que lado que eu ia. E meu amigo rachando o bico, né? Ah, kkkk. Ele não tava entendendo nada. Eu peguei, cara, eu peguei e dei um soco nele para ele ver que era, para ele entender que era verdade. Eu dei um soco nele, pau, tentando respirar e do nada. Aí eu consegui respirar. Meu, foi maravilhoso os 10 segundos, no máximo, no máximo. Eu demorei uns 2 minutos depois porque eu falei, puta, cara, eu não tava conseguindo respirar, cara, pelo amor de Deus, que é isso? Nossa, meu Jesus. Aí vem essa pandemia, né? Aí querem, querem falar do meu pulmão, só porque eu sou fumante, mas isso não chega aos pés de uma raiz que, mesmo que escondida, alimentam todas as pessoas da Terra, inclusive quem está arrancando as árvores, né? Entende? Então, a Amazônia também é o meu pulmão, sabe? Então se é para torturar, né? Esses métodos de tortura, sabe? Saindo de uma pandemia, devastando o pulmão do mundo, o meu pulmão. Olha, mesmo que eu fume, me desculpa, eu prefiro ter uma AK-47 e ir pra guerra e sair metralhando não sei quem, sabe? Sair metralhando. E outra, primeiramente, os russos, mas é que eu não sei falar inglês, então eu prefiro metralhar os americanos, que também estão mais pertos, e falar que sou russo, porque eu sei falar russo, E isso seria podar aqui para eles. E Добрый день, благодарность, извините меня. Eu falaria que eu era um russo, só que eu não tenho uma AK-47. E em nome dos russos, eu metralharia os Estados Unidos e falaria: olha, usa essas bombas e acaba logo com essa porcaria. Acaba com tudo. Acaba com o pulmão do mundo, acaba com o coração do mundo, acaba comigo. Acaba comigo. Isso. Acabem com tudo. Aproveita e leva pra lua. E leva pra lua. Leva lá pra lua essas ogivas, aproveita, não vai precisar mais controlar os mares, não precisaremos mais de satélite natural. Explode a lua também. Vê se o sol vai se importar. O sol tá lá. Nós dependemos do sol, não o sol da gente. Se eu erro, o sol erra também. Mas se eu acerto, o sol não terá nascido à toa. Enquanto o mundo está inteiro, né? E tipo, pra mim acertar tem que ser bom, né? Tem que ser uma pessoa boa de mira, né? E isso eu já sou. Eu só preciso de uma AK-47 e do meu pelotão. Me chamo General. Namastê.